Boa noite, irmãos. Graça e paz sobre sua vida e família. É muito ruim quando a pessoa não sabe e não reconhece o valor que tem. Horrível isso. Aqueles que não sabem quem são e o valor que possuem são facilmente oprimidos. E todos os cursos que nós temos trazido para a igreja, nós temos como objetivo elevar o primeiro lugar, o amor a Deus, conforme nós aprendemos na última mensagem, e também o amor a si mesmo. O amor a si mesmo não é egoísmo, não, pastor? Não, é ordem bíblica. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo. Antes de eu amar o próximo, eu tenho que... Quando eu me anulo no amor, eu faço qualquer negócio para ser amado. É por isso que nós estamos vendo hoje aí um monte de relacionamentos indo para a vala, porque em nome de uma carência, as pessoas estão se anulando, não reconhecendo o valor que possuem e vão fazendo concessões, e no fim dessas concessões, o fracasso está esperando lá no final do túnel. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou, quando deu início a seu ministério. É um sermão que eu recomendo você, aprenda esse sermão, decore esse sermão. Observe essas palavras santas que Jesus nos deu em versões diversificadas. Isso trarão um bálsamo para a sua alma e trarão luz para o seu entendimento. Então começa assim a palavra do Senhor Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim, ou de igual maneira, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O último versículo, versículo 12, nós vamos fazer essa leitura agora juntos ali. Vamos lá? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Quero orar, fecha os teus olhos. Só tu tens as palavras de vida eterna. Apresentamos diante do Senhor cada vida e cada coração e rogamos que o Senhor venha ao encontro daquilo que carecemos ouvir do céu nessa noite. Traz a tua paz, traz o teu refrigério, renova, Senhor, a esperança e abra um novo horizonte na visão de cada irmão nesta noite. Repreendemos a ação do maligno neste lugar e pedimos que o teu Espírito possa completamente encher esse lugar de tal maneira que a tua glória seja manifesta a nós. Oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
O lar. Lendo esse texto, primeiro sermão de Jesus, e chegando nos últimos 2 versículos, que eu vou repetir a leitura para você, que dizem: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados, sejam felizes. E depois ele enfatiza dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos. Você que segue a Jesus e que serve ao Senhor, você é um bem-aventurado. O seu final andando com Jesus será certamente um final feliz. A igreja tem um final feliz a esperar. O final da história da vida da igreja será um final feliz. E não existe coisa mais preciosa na vida você desejar voltar ao lar. Quando entendemos pela palavra de Deus que o Senhor nos chamou para uma vida excelente, uma vida na sua plenitude, uma vida no poder do Espírito, andando no poder do Espírito e na plenitude daquilo que o Senhor nos chamou, nossos olhos são levados para cima. Nós deixamos de parar de olhar na horizontal. Nós deixamos de sofrer como muitos estão sofrendo porque estão com seus olhos postos só aqui nessa vida. Lendo os evangelhos, nós descobrimos que, apesar de todo o sofrimento, de toda a apreensão que estava sobre Jesus, momentos antes da cruz do Calvário, ele estava feliz. Jesus estava feliz, ele sabia o que o esperava. Mal prova disso é que depois que saem do cenáculo, depois que terminam a última ceia, depois que os discípulos guardam no coração as promessas do Mestre Jesus, o Evangelho diz assim: e tendo cantado um hino, deram graças e foram. Como terminou aquela reunião de Jesus, a reunião que antecedia momentos à sua morte? Cantando hino, com alegria. E no primeiro sermão que Jesus prega, ele diz o segredo da nossa bem-aventurança, da nossa felicidade. O mundo hoje quer ser feliz, está fazendo qualquer coisa para ser feliz. A igreja, ela é feliz porque tem Jesus. A nossa felicidade reside na pessoa de Jesus. Mas porque temos Jesus, nós não somos poupados daquilo que a escola da vida que o Senhor prepara para nós, vem todo santo dia com alguma surpresa. Nós estudamos na quinta-feira que debaixo do céu há um tempo para todas as coisas e para todo o propósito. Nós temos tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para namorar, tempo para casar, tempo de verem os filhos e os netos crescerem, nascerem. Temos tempo para chorar, tempo para sorrir, temos tempo para lamentar e temos tempo também para nos alegrar. E no momento do sofrimento, da perseguição, o Espírito Santo, usando estas palavras, nos faz lembrar que existe um céu a nos esperar. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui nessa vida. Por isso nosso coração jamais deve estar nas coisas desse mundo. Pedro, iluminado pelo Espírito, depois de convertido, ele em suas cartas, ele disse à igreja que ouvia o seu conselho naqueles dias de que este mundo está sendo entesourado para o fogo. Se o que espera esse mundo é o fogo, não vamos colocar o coração nesse mundo. Quando você está fora da sua casa, você sente falta da sua casa.
Não existe lugar melhor do que a sua casa. Não existe cama melhor do que a sua cama. A sua casa tem cheiro. A sua casa tem um som. E depois de um longo tempo de viagem, por melhores que sejam os hotéis ou os lugares onde você pousou, nada se compara ao aconchego do lar, por mais simples que ele seja. O cheiro do café, o cheiro da comida, os abraços afetuosos que nós temos no meio da família. Ninguém nunca nos abraçará como a nossa família nos abraça. Nós temos visto que o investimento de Satanás é para destruir a família. Ele quer colocar o pai contra os filhos contra o pai, um cônjuge contra o outro e vice-versa. Ele quer nos afastar de abraçar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Afastando você do seu lar por muito tempo, chegará o tempo em que a saudade baterá à sua porta e você vai começar a contar a contagem regressiva do dia em que você retornará ao seu lar, com todas as lutas, com todos os defeitos, com tudo aquilo que, estando no lar, você às vezes não se agrada. Mas não existe lugar melhor do que o seu lar. Não existe gente melhor do que a sua família. Por isso, quando somos injuriados, quando somos perseguidos, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados, tenham calma, vocês vão chegar ao lar. É sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos. Há um lar muito feliz lá no céu. Cantamos isso aqui no Cantor Cristão. Há um lar muito feliz lá no céu. Um lar que o Senhor nosso Deus preparou para nós. Um lar que Ele deixou impresso em nosso espírito uma saudade. Às vezes nós, num culto como esse, depois de adorarmos a Deus, nós começamos a ter vontade de ir para o lar celestial. Porque dentro de nós temos saudade daquilo que nós não entendemos, que está no nosso DNA. Uma memória que Deus deixou registrada. Às vezes nós temos saudade, não sabemos nem explicar do que temos saudade, mas é a mesma saudade que nasceu no coração de Adão, depois que ele for expulso do paraíso. A saudade de voltar à comunhão com Deus, a saudade de estar num lugar que era só dele. Nós temos essa saudade. Nós temos esse buraco na alma que só Deus preenche, que só o Senhor tem a capacidade de nos fazer termos a felicidade plena se estivermos alimentando diariamente o desejo de irmos para o lar celeste. Você sabe que a história dos discípulos foi uma história marcada com muito choro, com muito sofrimento, com sangue. A maior parte dos discípulos morreram martirizados. Quando lemos a história, nós descobrimos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João Batista teve a sua cabeça decepada, decapitado. Paulo também foi decapitado. Estevão morreu apedrejado. Mesmo correndo esse risco de vida, eles estavam com o seu olhar voltado para o céu, para o lar. O nosso olhar precisa estar voltado para o nosso lar. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu com o Senhor Jesus. Temos motivado os irmãos a cantarem mais cânticos que falem sobre o céu, a sonharem de como será o céu, a esperarem e alimentarem a esperança de que o céu será uma realidade para mim, se em dia eu andar com Deus, cumprindo a sua palavra e os seus mandamentos. O único discípulo que não morreu martirizado foi o apóstolo João. O apóstolo João, quando começou a seguir Jesus, ainda era um menino, um adolescente talvez. Foi crescendo.
ouvindo o Mestre. Aos pés da cruz estava João e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres. E só o apóstolo João estava ali. Quando Jesus ressuscitou, João estava presente, vendo tudo que estava acontecendo. Depois, Jesus foi assunto aos céus e João continuou a sua obra apostólica de levar o amor de Deus onde ele fosse. Ele foi crescendo em graça, em conhecimento, em experiência com as coisas de Deus, lembrando cada palavra do Senhor. Num tempo em que não havia câmeras, onde não haviam gravadores, a palavra que saíra da boca do Senhor foi escrita com o fogo do Espírito, com o fogo do céu no coração daquelas pessoas que ouviram o Senhor. Eu oro a Deus, irmãos, para que cada palavra que tem sido ministrada aqui na igreja e por outras ministrações que o Espírito de Deus move, continue sendo escritas em nosso espírito. Não na nossa mente somente, mas que continue sendo escritas em nosso espírito. As palavras de Deus, quando João viu e ouviu do Senhor Jesus, na primeira visão que ele tem de Jesus ressuscitado, a descrição dizia: estas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Você está lendo Apocalipse? Nós vemos isso logo no 2º capítulo de Apocalipse. As palavras que João estava recebendo quando vê Jesus ressuscitado eram palavras fiéis e dignas de toda aceitação. Mas vamos retornar à história. Os discípulos, agora apóstolos, a sua grande maioria haviam morrido. Só João, o apóstolo do amor, havia permanecido. Mas a idade chegou para ele, como chegará para todos nós. E muito tempo depois dele ouvir a voz do Senhor, há mais de 40 anos, talvez, segundo alguns escritores, ele estava exilado em uma ilha de Patmos, no lugar de castigo, no lugar de juízo, no lugar de abandono, um lugar de choro, um lugar onde a sociedade nem sequer lembrava de que haviam pessoas que estavam ali exilados, sofrendo, esperando a morte chegar. Uns morriam trabalhando nas minas que havia em Patmos, e outros morriam de velhice, outros morriam debaixo do chicote dos seus algozes, os guardas que ali faziam o seu papel. E João estava ali, o apóstolo do amor estava ali em Patmos. E a palavra de Deus diz que o livro do Apocalipse foi entregue a ele quando talvez ele estivesse pensando que o Senhor havia esquecido dele. Quanto tempo Deus não tem falado com você? Nós entendemos, por aquilo que temos aprendido, que Deus fala todo dia conosco. Deus usa a sua criação para nos falar, Deus usa as pessoas para nos falar, Deus usa um culto como esse para nos falar, mas existem maneiras especiais que Deus revela a nós. A maior parte delas em momentos em que estamos sós. E Deus interfere na nossa existência, trazendo um conhecimento, uma impressão, enfim, dando a cada um de nós um toque de vida. Exilado na ilha de Patmos, a palavra de Deus diz que então ali estava o apóstolo do amor, esperando a sua hora de morrer. Talvez recordando diariamente as palavras do Senhor para ensinar os seus discípulos, porque esse foi o encargo e a responsabilidade que todos os apóstolos, o evangelista João, o apóstolo João e nós também recebemos do Senhor, de irmos, fazermos discípulos
em todas as nações, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Era exatamente isso que João estava fazendo. E na solidão, não só do abandono, mas também de uma cela, na vida de um homem de muita idade, nós não sabemos se foi de noite, se foi de dia, mas a rotina dele foi interrompida. O Senhor vem até ele. No capítulo 2, nós vemos, eu quero ler com você como foi essa apresentação. Vamos lá para o capítulo 2 do livro do Apocalipse que nós estamos lendo esses dias. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, ele estava ali exilado, preso, abandonado, porque ele estava cumprindo com o seu papel. O Senhor Deus tem nos responsabilizado a entregarmos o Evangelho. E não significa que nós não vamos passar por luta, todos nós teremos lutas. O apóstolo Paulo diz que por fora, tremores, por dentro, temores. É assim que nós vivemos e experienciamos quando, na obediência em levar o Evangelho do Senhor, nós temos esse tipo de situação. Por fora, às vezes, trememos, e por dentro, muitas vezes, nós tememos. Versículo 10: achei-me um espírito no dia do Senhor, era um domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na justiça, na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que hão de acontecer depois destas. Escreve as coisas que vistes e as que hão de acontecer depois destas. Quanto tempo ele ficou sem ouvir a voz do Senhor? Não sabemos. Mas eu acredito que essa visão, esse encontro que veio da parte de Deus para com ele, o renovou, apesar da sua muita idade. A igreja precisa hoje orar para que Deus te renove. Nós precisamos de renovo diário. Como é o nosso corpo? O nosso corpo nada mais é do que um amontoado de células que diariamente é trocado. Se as nossas células não tivessem esse processo natural de troca, nós iríamos apodrecer ou virar não sei o quê. De igual maneira, nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Diariamente,
o nosso espírito carece de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, e nós não vamos encontrar felicidade plena em outro lugar ou em outra pessoa. A nossa felicidade está em Jesus. O segredo do nosso sucesso está em Jesus. Agora o velho João ouve a voz do Senhor, se alegra em seu espírito, e ele então começa a ter da parte do Senhor a visão das coisas que em breve iriam acontecer. Ô pastor, mas já tem 2000 anos. 2000 anos para Deus não é nada. Pedro, quando foi falar sobre isso, de que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo cronos, ele diz: meus filhinhos, não vos enganeis, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem quantos dias que Deus disse isso para João? Tem só 2 dias. No calendário de Deus tem 2 dias que ele falou isso, foi ontem, anteontem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, o que a palavra de Deus diz? Que então João, da parte do Senhor, começa a receber revelações e mais revelações. Revelação de quê? Para as coisas que em breve, na história humana, iria acontecer. E João, quando chega no capítulo 21 do livro do Apocalipse, eu quero ler com você o que foi que Deus mostrou para João, que é um consolo para nós como igreja hoje, aqui na presença do Senhor Jesus. Capítulo 21, ele disse o que viu. Quem viu? O apóstolo João viu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A ordem de Jesus para João é: escreve o que você está vendo, porque tudo que você de minha parte tem recebido é fiel e é verdadeiro. Esse é o lugar que pela fé, pela revelação da palavra de Deus, nós podemos chamar de lar. O lar no céu, o lar que durará pelas eras na eternidade. O cheiro que você tenta sentir nesse mundo e não acha, é o cheiro do céu. Por que nós gostamos tanto de música? É porque o céu é cheio de música. Por que nós arrepiamos quando Deus se manifesta entre nós? Porque a carne não suporta as coisas espirituais. O que nós temos aprendido aqui na escola bíblica? Aqueles que morrem com Cristo, pelos anjos são levados à presença do Senhor. E um dia, quando o Senhor chamar você daqui, preste atenção no que eu vou dizer. Certamente você que tem o Senhor Jesus será levado pelos anjos à presença de Deus. Nós não sabemos qual é o tamanho da multidão da recepção. Tudo que acontece na terra
é espelho do céu. Um espelho pobre, uma imagem distorcida, pobre, mas as coisas na terra são espelhos do que há no céu. É por isso que Paulo diz que naquele tempo em que andava pela fé, ele acreditava como quem vê por um espelho a sua imagem. O espelho nos dias do apóstolo Paulo era um espelho imperfeito. Hoje, com a tecnologia, nós temos um espelho mais perfeito. O espelho na vida e na época do apóstolo Paulo era um espelho com uma imagem distorcida. Mas ele, pensando nas coisas eternas, ele diz: hoje a gente vê as coisas, nós cremos em nosso espírito como quem vê a sua imagem distorcida no espelho. Mas naquele dia, quando estivermos com Ele na eternidade, nós o veremos em sua realidade, nós o veremos face a face. Quando você vem de viagem, a gente costuma ver isso nos aeroportos. As famílias aguardando, ficou muito tempo fora do país, tem gente que faz faixa, tem gente que faz torcida, tem gente que ocupa mais da metade do salão do aeroporto, da recepção, e é bonito quando você vê as pessoas serem recepcionadas pelos seus queridos. Um espelho do céu. Os anjos levarão você à presença de Jesus. Só que você, quando entrar nessa dimensão, pelo Espírito nós temos entendido isso, haverá uma recepção. Os seus queridos ali estarão para te receber, aqueles que partiram com Cristo. Os santos anjos estarão ali também para te receber, porque você é de Cristo. E nesse bem-vindo, talvez lá de trás da multidão, um ser diferente vem cortando a multidão para receber você e mostrar as mãos furadas. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo, minha filha. Há um lar muito feliz lá no céu. Eu termino esta palavra com o final do texto de Mateus 5, quando ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa do meu nome, por causa da palavra do meu testemunho, bem-aventurados sois vós. Reclina a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença. Muitos de nós podem senti-lo aqui, Senhor. Unge os nossos olhos, Senhor, para que o nosso olhar esteja voltado para a eternidade. Acrescenta-nos a fé, Senhor, como o Senhor fez hoje, a cada dia. Fortalece-nos em nossa fé. Abençoa o nosso caminhar. Restaura a esperança de quem perdeu a esperança. Restaura o amor de quem perdeu o amor. Restaura a visão daqueles que perderam a visão. Pai, ajuda-nos a lembrar das bem-aventuranças que o Teu Filho, Senhor Jesus, nos prometeu. E nós tomamos posse dessa promessa eterna de que um dia toda dor vai passar. Não haverá mais, ó Deus, velórios. Não haverá mais despedidas. Pelo contrário, haverá grande alegria em Tua presença. Prepara-nos para essa hora e guarda-nos debaixo do Teu amor e do Teu sangue. Assim eu abençoo os meus irmãos com a Tua graça, com a Tua paz e com o Teu imenso amor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que esta palavra você possa compartilhar com outras pessoas. Há um lar te esperando, te aguardando. Deus te abençoe.